Boa tarde, Rede Gaúcha de Imóveis. Estamos entrando ao vivo para mais uma live da Rede Gaúcha e hoje nós vamos conversar com o nosso parceiro, Dr. Guilherme, para falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, Dr. Guilherme já está entrando aqui. Vamos aceitar ele. Vamos ver se está entrando. Boa tarde, doutor Guilherme. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Perfeito. Para mim tá bom aqui. Então, doutor, eu estava falando para o pessoal aqui que a gente está iniciando mais uma live da Rede Gaúcha de Imóveis, né? Então, eu gostaria aí que o senhor, antes da gente entrar no assunto da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Da LGPD. Isso. Apresenta aí o teu escritório, te apresenta. Fala aí um pouco para a gente do Guilherme e depois a gente entra no assunto aí. Maravilha. Então, eu me formei na PUC, fiz 2 especializações, concluí o mestrado o ano passado e me interessei muito por essa área da Lei Geral de Proteção de Dados. Entrei no escritório de Janelli Martins Advogados, onde atuam em diversos setores jurídicos, inclusive abrindo espaço para a LGPD, certo? Que é de extrema importância. Hoje em dia, toda empresa que trata um dado, ela precisa se adequar a essa legislação nova que está vindo aí. Ela ainda não entrou em vigor, ela está no período de adaptação, vamos dizer assim, que a gente chama de vacatio legis. Era para ela ter entrado agora, em agosto, só que por toda a função de pandemia, enfim, fizeram uma MP, a 959, e essa MP prorrogou o prazo de vacância, ou seja, de alteração, de poder modificar algumas coisas nela, adaptar. Então, a lei ficou, se eu não me engano, para o dia 3 de maio de 2021, eu tenho anotado isso, 3 de maio de 2021, né, o período em que ela vai entrar em vigor. Por que a gente é tão importante começar a se adaptar a essa legislação? Porque essa legislação, ela dá muito poder ao titular dos dados. Então, toda empresa que acaba segurando ou retendo os dados do seu cliente, ela pode sofrer sanções bem severas, e, inclusive o bloqueio do banco de dados. E uma empresa que não consegue usar o banco de dados que possui, não pode atuar no mercado, não tem condições de atuar no mercado. Não tem como fazer ligação para o cliente, não tem como oferecer o produto para ninguém. Então, se eu tenho esse bloqueio, eu já não consigo atuar. Além disso, tem as multas que a gente possui nessa lei, né? Que são multas caras, são multas altas, e a gente já pode ver a GDPR, que é basicamente a LGPD, só que na Europa. E essa legislação na Europa, ela já sancionou multas muito caras para algumas empresas. Inclusive, Google é uma dessas empresas que já teve multa. Facebook, a Apple também. Recentemente, inclusive, entraram com uma ação contra a Apple. E, por incrível que pareça, a pessoa pediu $1 trilhão. É claro que a gente sabe que não vai acontecer, né? Não é por causa de um tratamento indevido que a pessoa vai enriquecer ilicitamente. Mas para a gente ver o grau de importância que é o cuidado com os dados das pessoas que usam o nosso produto. Sim. Doutor, eu já quero arrancar, porque, na verdade, até teve uma reunião com a diretoria da Rede Gaúcha sobre esse assunto, eu acabei não conseguindo participar no momento, né? Então, eu também não entendo nada desse assunto, na verdade. Por isso que é importante até essa live. Quais são os dados, basicamente, que a gente não pode divulgar ou não pode vazar, diria assim? Que tipo de dado? É o telefone, é o endereço, é o CPF? Que tipo de dado que se vazar pode dar uma multa, pode dar um problema? Então,
qualquer tipo de dado que vaze pode dar um problema. Tá? Só que a lei ela traz especificamente dois tipos, na verdade tem mais tipos, mas tem dois que são os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis. Em se tratando de questões imobiliárias, vocês têm dados pessoais, tá? Dados, por exemplo, nome, CPF, endereço, telefone, e-mail. Esses tipos de dados são dados pessoais, são dados que tu consegue reconhecer a pessoa. Por exemplo, através do meu nome, tu sabe quem eu sou. Se eu digo, até uma brincadeira rápida aqui, se eu falo o careca, numa roda de amigos onde todo mundo tem cabelo, mas eu falo o careca, isso é um dado. Ou seja, eu consigo distinguir. Então, dado pessoal são todos os dados que a gente consegue distinguir alguém, certo? Agora, a lei ela traz outro tipo de dado, que são os dados sensíveis. Esse, eu acredito que no ramo imobiliário a gente não tenha tanto problema com eles, que são os dados de opinião política, de religião, etnias, entendeu? São esses, saúde, a questão da saúde é muito importante para a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, esses dados, eles não podem ser tratados de qualquer forma, eles têm que ter um cuidado muito mais, tem que ter um poder de cautela muito maior quanto a esses dados. Mas, de qualquer forma, qualquer dado vazado pode dar um problema bem grande para qualquer empresa. Sejam eles sensíveis ou somente dados pessoais. Entendi. Então, nós vamos ter dois tipos de dados que podem vazar. Esses dados sensíveis, né? Não E os podem dados vazar. pessoais. Nenhum pode vazar, na verdade, Nenhum né? pode vazar. Tá. E no caso da imobiliária em si, né? Por exemplo, a minha empresa, como que eu faço para proteger a minha empresa e não ser notificado e não ter essa multa aí, né? Tá. Eu vi ali que perguntaram uma, depois eu vou responder também, o que eu entendo por dados E, vazados, né? Mas respondendo a tua pergunta, a lei ela veio para dar proteção ao titular, certo? Então, essa proteção, ela veio tanto para a empresa, tá? Porque ela vai ter um cuidado maior com os dados. Como? Com um termo de consentimento. Quando a gente pede para o titular expressamente assinar para onde os dados vão ser usados, qual é a finalidade desses dados. Isso a lei traz expressamente. Inclusive, se eu não me engano, no artigo 6º, ele traz os princípios, deixa eu até ver exatamente. No artigo 6º da LGPD, a gente tem alguns princípios que essa legislação nos traz. Um deles é a finalidade, tá? Ou seja, eu tenho que dizer exatamente para o que eu quero usar esses dados. Eu quero usar os teus dados para oferecer o imóvel que tu quer vender. Então, esses dados relativos à tua pessoa, ao teu imóvel, vão ser disponibilizados numa central, onde vão ser vistos por muitas pessoas, enfim, que querem comprar o teu imóvel. Vender o imóvel, o que eu faço? Eu deleto esses dados, porque a finalidade com que a gente contratou já foi finalizada. Então, eu não tenho motivos mais para ter esses dados. Se eu estou com os dados do meu cliente disponível numa rede, na internet, enfim, e eu esqueço de tirar, o cliente pode me ligar e falar, Guilherme, eu quero que os meus dados sejam deletados, porque a nossa finalidade já foi feita, a gente já conseguiu a venda do meu imóvel. Prontamente, a empresa tem que tirar esses dados dali. Não quer dizer que a gente não possa ter os dados do cliente num banco de dados. A gente pode, só que com consentimento dele. Entendeu? Então, a principal segurança que a empresa vai ter é o termo de consentimento expresso, né, onde a pessoa diz expressamente: eu aceito que os meus dados sejam divulgados em tal lugar, perante tal situação, por tanto tempo. Então, X tempo, determinado tempo. Acabou a finalidade, acabou o tempo, deleta os dados porque já foi feita a finalidade. Não tem mais motivo para eles estarem ali dentro. Tá. E esses clientes que... Agora a gente já entra na pergunta do Marcelo ali. Desculpa, Marcelo.
Só para emendar aqui o assunto. E esses clientes que já nos deram os dados, por exemplo, a Rede Gaúcha hoje tem o maior banco de dados do Rio Grande do Sul, com certeza, em termos de imóveis e de banco de dados de imóveis em si, né? Tanto de proprietários quanto dos imóveis. Esses clientes que já deram os dados deles há 30 anos atrás, por exemplo, como é que fica? O ideal é ser feita uma atualização desse banco de dados, né? Porque são dados. No momento em que o cliente está com informações dele expressa num banco de dados que ele não sabe de onde é, a gente envia e-mail, envia propostas, enfim. Inclusive, eu vou dar um exemplo bem básico. Acho que todo mundo que está aqui nessa live recebe e-mails de propagandas, seja Adidas, Nike, qualquer marca que vier, assim, Netshoes, roupa, Renner, enfim, a gente recebe. Por quê? Porque algum dia a gente foi nessa loja e fizemos um cadastro, certo? Meus dados, por exemplo, eu fiz um cadastro na Nike, há tempos atrás. Comprei um tênis e ficou lá. Até hoje eu recebo e-mail da Nike com propaganda. O que eu fiz? Sim. Mandei um e-mail para eles. Eu não gostaria que meus dados estivessem mais no banco de dados de vocês. Então, retirem meus dados. Retiraram sem problema nenhum. Eu não recebo mais e-mail da Nike. Mas o que eu entendo melhor para uma empresa? Inclusive para a imagem da empresa, né? Porque aqui a gente não está tratando somente da parte jurídica, e sim o jurídico empresarial, o jurídico administrativo de uma empresa, né? A imagem é muito importante hoje. A gente constrói uma imagem tantos anos e em segundos acaba. Então, o que a gente, pensando como empresa, deveria fazer, tá? Para se adequar à LGPD, é fazer uma atualização desse banco de dados, enviando um e-mail, enviando um WhatsApp, enviando qualquer forma de comunicação para o titular, informando. A RGI está se adequando à Lei Geral de Proteção de Dados. E gostaria de saber se o senhor ou a senhora consente em deixar os seus dados no banco de dados da RGI por determinado tempo. Algo nesse sentido para atualização realmente. Entendi. E a questão do que o Marcelo perguntou ali, o que a gente entende por vazamento de dados? Tá, o vazamento ele pode ocorrer de diversas formas, né? Não é uma simples maneira, um vazamento simples. Pode acontecer, por exemplo, um estagiário pegar um pendrive, pegar todo o banco de dados e vender para alguma outra imobiliária que também quer vender imóveis. Isso é um vazamento, né? Hacker também pode ocorrer um vazamento através de um ataque cibernético. Pode ocorrer um vazamento como? A própria RGI, sabendo que clientes querem alugar ou vender imóveis, vende um banco de dados para, enfim, uma empresa de imóveis de casa. A pessoa está vendendo, ela quer comprar um outro, daqui a pouco, quando ela comprar, talvez ela precise de imóveis novos. Então, vamos pegar essas pessoas daqui e vamos vender para aquela empresa de eletrodomésticos. Isso é um vazamento, certo? Então, tem dois tipos de vazamento, né? O vazamento voluntário e involuntário. Voluntário é onde a própria empresa comete o ato ilícito. O involuntário já é um caso fortuito, né? E aí cabe do DPO, que é o profissional desse setor, dessa área, né? Que é o encarregado por tratar dos dados, enfim, passar para o operacional. Tá? O operacional são as pessoas que vão cuidar dos dados especificamente conforme a ordem do encarregado, certo? Então, por isso que eu acredito, né, talvez tem outras pessoas que entendem de LGPD, que talvez discordem de mim, tem outras que concordem, mas o encarregado, para mim, é uma pessoa que tem que saber dessa legislação. Eu não posso simplesmente deixar uma pessoa que não conhece a legislação para fazer um tratamento de dados. Porque talvez ele saiba tratar, talvez ele saiba fazer todo o mapeamento, mas ele não sabe se ele está de acordo com as normas. Entende? Então, por isso a importância de tu ter um corpo jurídico em frente a essa norma. E aí, claro, tem também um setor
digital, um setor que entenda de segurança digital, né? Tem que ser uma junção entre as duas áreas. Isso que é tão importante na LGPD, né? Inclusive Tá. para não deixar o vazamento de dados de forma involuntária, né? Um ataque cibernético a gente às vezes não tem como controlar, né? Nós como jurídico. Agora, quem conhece a internet, quem conhece como fazer essa segurança virtual, talvez consiga, né, encontrar meios que consiga dar uma segurança para a empresa. Entende? Sim, até o Marcelo comentou ali que isso daí seria um crime no caso de quem está invadindo o meu banco de dados ou da pessoa que está passando. Mas a pessoa, no caso que teve seus dados vazados, até eu ter que provar que alguém cometeu um crime, que pegou os dados de mim e roubou, igual eu vou responder junto, né? Responde Porque eu vou ter também. que provar, por exemplo, que uma secretária roubou meus dados ou alguém roubou lá o pendrive, como tu falaste, né? E vendeu os dados de todos os proprietários, por exemplo, ou de endereços dos imóveis, né? E vai ser eu autuado e eu vou ter que provar que alguém fez isso, né? Sim, mas claro que assim, Marcelo, a gente tem na LGPD, tá? Uma autoridade que foi criada, que é a ANPD. Essa autoridade, ela sabendo desse vazamento, ela vai chegar para ti e vai perguntar: olha só, teve um vazamento, eu quero saber o que aconteceu. Antes da multa, tem uma sanção administrativa, como é que eu vou te dizer? Ela vai te alertar, né, que tu fez algo errado. Então, claro que, né, guardadas as devidas proporções, né, não adianta também vazar todos os dados da RGI e querer tomar só uma advertência, né? Aí também não, é a proporção. Então, a NPD, ela vai entrar em contato direto com o DPO, tá? Que é alguém que, ao meu ver, conhece a legislação. Ele vai repassar o que aconteceu para o operador, que é a pessoa encarregada no tratamento desses dados. Que daí eu acredito que tem que ser realmente uma pessoa do meio digital, do meio que conhece o mundo virtual, né? E aí essas pessoas vão, enfim, fazer toda a segurança. A empresa que vazou os dados, ela vai responder sim, né? Isso aí não tem dúvidas, só que se tu conseguir provar que foi por um caso fortuito, enfim, o estagiário roubou meu pendrive, a culpa é dele. Bom, então tu tem que reforçar o teu programa de segurança digital, porque tá fraco. Então tu vai responder, mas não com uma pena tão severa quanto seria se fosse um vazamento voluntário, entendeu? Entendi. E uma outra pergunta ali que a Lucy fez até, a autorização de venda, ela seria uma autorização para eu poder compartilhar esses dados, como a gente trabalha em rede ou existem franquias, por exemplo, a autorização de venda, quando ele está me autorizando a vender o imóvel dele, eu estou compartilhando os dados. Por exemplo, dentro da Rede Gaúcha, eu compartilho os dados de um proprietário com mais 30 imobiliárias. A autorização de venda serve também para isso? Não, só essa autorização não serve como um consentimento, tá? Tem que ser expresso. No documento de venda, vocês vão ter lá o termo de venda, ok, mas tem que estar expresso a autorização dos dados para tal finalidade. É venda de imóvel? Eu, Guilherme Beck de Deixa, autorizo a utilização dos meus dados para venda do imóvel. Vendeu o imóvel, deleta os dados, porque a finalidade foi atingida. Entende? Então, Entendi. o que é o ideal? Tá? É a empresa ter um termo de consentimento específico, tá? E dentro do contrato que for fazer, a gente bota uma cláusula de consentimento. Né? Uma coisa simples. Que só Dentro da vai autorização, tu diz. dentro. Eu estou fazendo 2 documentos aqui, tá? Que para mim é mais seguro. Eu acredito que fique mais seguro para a empresa até. Qualquer tipo de empresa, esses 2 documentos são mais seguros. Um deles é um termo específico de consentimento, tá? Onde o titular dos dados vai dizer explicitamente quais os dados ele autoriza a ser utilizados e para qual finalidade. Tá? É um documento à parte. Esse documento fica guardado com a empresa e é uma segurança.
Fora isso, vamos dizer que eu quero comprar um imóvel. Eu chego lá e eu vejo todos os teus dados ali no contrato, né? E os meus também, como comprador, como vendedor, enfim. Dentro deste contrato de compra e venda, é o ideal ter uma cláusula simples, só dizendo que autoriza a utilização dos dados para a finalidade de compra e venda de imóvel. Fechou o contrato, deleta esses dados da empresa. O contrato vai ficar. O contrato é um documento que a gente precisa, né? Mas dentro da empresa eu não preciso mais usar esses dados. Entendi. Eu vou só reforçar aqui, pessoal, quem tiver pergunta, pode botar aqui no Instagram direto, tá? Porque até o meu WhatsApp web aqui caiu. Então eu peço para vocês botarem pergunta direto aqui, que eu estou anotando as perguntas, tá? Outra pergunta, doutor Guilherme. As empresas que usam o call center, como é que vai ficar essas empresas aí que compram listas com telefones? Como é que funciona essas empresas? Elas vão poder continuar ligando para todo mundo? Como é que fica isso aí? Tem empresas que trabalham especificamente com bancos de dados, tá? Por exemplo, tem muitas pessoas que querem entrar no mercado de trabalho. Então, essas empresas, por livre e espontânea vontade, elas enviam os seus currículos de forma expressa, né? Olha, eu quero trabalhar num lugar, eu envio meu currículo para ti, para tu divulgar. Então, isso é lícito, tá? Aí, o que vai acontecer? Empresas vão entrar em contato com essas pessoas porque essas pessoas querem esse contato, certo? Agora, a gente tem essa questão também da utilização de bancos de dados de qualquer pessoa sem ter o consentimento da pessoa. Por exemplo, eu sou advogado e muitas vezes eu preciso encontrar um endereço da parte contrária, certo? Eu vou nos programas de busca por CPF, enfim, e uso esses dados. É permitido? Não é permitido? A lei diz expressamente, tanto dados pessoais como dados sensíveis, que para fins judiciais são permitidos, certo? Então não tenho restrição para usar dentro de processos. Agora, no momento em que eu estou fazendo uma busca somente para vender algo, aí já complica um pouco. Então, por exemplo, eu esses dias recebi uma ligação de um banco me informando que eu teria a oportunidade de ganhar um cartão de crédito. Falei, olha só, eu nunca contratei com vocês, eu não tenho interesse em cartão de crédito, e eu gostaria de saber de onde vieram os meus dados, de onde vocês pegaram os meus dados. Aí eles chegam e falam, isso aí é uma informação que está aberta na rede. Mentira, entendeu? Não pode ser utilizado. Então, o que eu fiz? Eu cheguei e falei, então eu peço para que vocês deletem os meus dados do banco de dados de vocês, porque eu não quero receber esse tipo de informação. Nunca mais tive problema, nunca mais me ligaram. Então, as empresas elas estão se adequando à LGPD, né? Nem que seja de uma forma provisória, por enquanto, porque a lei não está bem específica. Talvez ela mude algumas coisas, porque, como eu falei, o período dela foi prorrogado lá para dia 3 de maio de 2021. Então, tem um período ainda que a gente vai correr que podem haver algumas alterações na legislação. Tá certo. Eu não sei se ficou clara essa parte das empresas que fazem usam bancos de dados para ofertas, né? Então, a gente tem que ver qual é o tipo da empresa que está fazendo a oferta. É uma oferta consentida? Sim. Ok. É uma oferta não consentida? Vamos com calma, pisa no freio e vamos analisar isso aí direitinho para ver qual é a responsabilidade que vai ter sobre ela. No nosso caso aqui que eu estou citando é imóvel mesmo, né? Eu ligo, comprei uma lista de advogados, por exemplo, né? Comprei uma lista de advogados, eu vou pegar o telefone, vou ligar para ti, boa tarde, Guilherme, eu sou aqui da Imobiliária Castel, estou ligando para lhe falar de um lançamento que nós vamos ter aqui no Menino Deus, bababá, bababá. O senhor tem interesse, não tem? É essa a pergunta, entendeu? Se isso pode dar problema para mim como imobiliária, né? Se o Guilherme pode vir entrar com processos contra mim, como é que tu está me ligando? Onde que tu tirou meu telefone? Por que tu está me ligando, entendeu? Mais ou menos nesse sentido, porque tem imobiliárias que trabalham nesse formato, né? De oferta ativa. Sim. As ofertas, elas vão poder continuar, tá? Não vai ter um problema. A gente vai
continuar usando os mesmos canais, seja sites de divulgação, Instagram, tu vai poder entrar em contato com qualquer pessoa no Instagram, porque o perfil é público, né? Não é aquela, não é, a LGPD não veio para não permitir uma propaganda, não. Ela veio para proteger o titular dos dados, certo? Então, vamos dizer assim, tu fez uma propaganda no Instagram de imóveis, tá? De algum imóvel que tu queira vender, Menino Deus, por exemplo. Eu vi o imóvel, eu gostei. E eu assinei. Ó, eu quero receber uma notícia. É permitido? Sem problema nenhum. Né? É expresso o consentimento de que eu quero receber essa informação. Inclusive, eu vejo informações assim e eu peço para receber, porque eu tenho interesse, eu gosto de olhar. Então, eu autorizo isso a partir do quê? De um simples ok no Instagram. Arrasta para cima e dá o ok. Entende? Isso é permitido, não tem problema nenhum nisso. Agora, o que não é permitido pela lei vamos dizer, essa troca de bancos de dados. Por exemplo, eu sou o escritório de advocacia e o Vinícius é a RGI. Então, eu te dou todos os contatos que eu tenho e tu me dá todos os teus para eu tentar fazer mais cliente e tu tentar também. Isso já não é permitido, a não ser que o cliente autorize, né, a oscilação dos dados dele entre empresas. O que é bem difícil. Entendi. Falar a verdade, porque senão tu nunca vai saber onde é que estão os teus dados, né? O Marcelo ali até citou ali a LGPD, né? Pode ser usada por um agenciamento mal feito, tipo sem autorização de vendas. Pelo que eu entendi, Marcelo, tem que ter autorização de vendas e tem que ter o termo de consentimento do cliente agora. É isso, doutor? Eu acho mais seguro tu ter um termo à parte e a cláusula dentro do termo de compra e venda, tá? Pode ser só a cláusula? Pode, mas eu prefiro o termo também, porque eu, como advogado, eu prefiro dar segurança para o meu cliente. Né? E isso eu acho que ali no escritório Janelli a gente faz muito bem, que é essa análise de risco, a gente fundamenta bem os pedidos, enfim, a gente tem essa gestão com os nossos clientes. Então, eu fazendo parte desse escritório, é evidente que eu vou querer dar a maior segurança possível para o meu cliente. Então, se a RGI me perguntar, Guilherme, posso fazer só a cláusula? Pode, mas eu já vou fazer o termo de consentimento para ti também, porque eu acredito que isso seja mais, dê mais proteção para a RGI. Entende? Entendi. E a Lucy botou ali se o termo de consentimento ele tem o prazo indeterminado. Eu acho que até a venda, como ele falou, né? É isso aí? O que acontece, tá? Existe a finalidade pela qual eu vou usar os dados, certo? Venda. Vendeu, foi feita a finalidade, tá? Agora, vamos dizer que seja um cliente investidor. Ele está comprando aquele imóvel porque ele quer investir. De repente, ele queira comprar outros daqui a pouco. Então, por que só com a compra que ele fez, eu já vou deletar os dados dele? Se eu sei que é um investidor. Eu não quero deletar. Então, o que eu faço? No termo de consentimento, eu deixo bem expresso, tá? Que aqueles dados para o contrato de compra e venda são usados para aquilo. Mas no próprio termo de consentimento, aí o documento à parte que eu te falei, não é a cláusula. Tá? A cláusula vai ser só os dados que ele vai usar para a compra e venda. No termo de consentimento, a gente pode, depois que foi feita a finalidade, pedir expressamente, tá, para o titular dos dados que autorize a manutenção, ou seja, para que os dados permaneçam com a empresa por X tempo. Aí cabe à empresa e ao titular definirem quanto tempo, né? Para ficar com os dados, para fins de ofertas, para fins... Agora, uma coisa que tem que ser bem esclarecida, tá? É a venda ou o repasse desses dados. O repasse desses dados só podem ser feitos com a autorização do cliente, tá? Do titular. Então, a RGI, como ela é uma rede, ela tem que tomar um certo cuidado nesse sentido para não repassar os dados, por mais que seja rede, para não repassar os dados para as imobiliárias sem essa autorização. Vamos dizer, eu sou a imobiliária A e a imobiliária B também faz parte da rede. O cliente é meu. Eu dou os dados do cliente, eu posto na RGI e a RGI repassa para todas as imobiliárias para tentar vender. Uhum.
tem que ter expresso. O titular dos dados, ele tem o poder sobre os dados dele. Uhum. Então, no momento em que a lei dá esse poder para o titular, o trabalho que a RGI tem é fazer um mapeamento dos dados, ou seja, saber onde esses dados estão e dar a transparência disso para o cliente, ou seja, para o titular, com a autorização dele para o tratamento. Então, se no tratamento está expresso a permissão da circulação dos dados pelas imobiliárias da rede, maravilha, tá ok. Agora, se o titular chega e fala, não, eu contratei só com essa imobiliária, eu quero que só essa imobiliária faça a minha venda de um imóvel. Ok? A RGI já não pode passar esses dados, por mais que ela seja rede, certo? Porque o titular, ele permitiu o quê? Até aqui. Daqui para cá não pode. Então, eu quero a minha venda por essa imobiliária. Daí, por fins, enfim, é a vontade do titular. Então, provavelmente a gente vai ter que fazer uma autorização de venda com consentimento que os dados dele podem ser divulgados para todas as empresas, né? A gente pode botar até uma exceção nesse Isso. consentimento que só o endereço e o endereço vai ser distribuído, porque, na verdade, hoje o telefone e o nome a gente não distribui, né? Fica com Uhum. cada imobiliária, entendeu? A RGI não tem acesso a isso, né? Só quem tem O que já acesso é a própria empresa. Então, a gente teria que dar uma incrementada aí nessa autorização e esse termo de consentimento, né? Isso. O termo de consentimento eu até enviei um, né, para a Lucy, que vocês podem determinar o tempo que esses dados vão ficar e quais dados vão ficar no registro. Seja endereço, CPF, e-mail, telefone, placa do carro, o que quiserem, né, coloquem no termo, mas é importante ter esse termo, né, como se fosse uma ficha cadastral do cliente. Né? Tem toda a ficha ali, tem os termos e dentro do termo eu tenho as autorizações que ele me deu. Ele me deu autorização Sim, para ficar esses dados no banco de dados da RGI por 5 anos. Bom, durante 5 anos a gente pode fazer oferta para ele. Está no termo que pode fazer oferta? Está no termo. Então, ok, vamos fazer oferta. Está no termo que eu posso repassar os dados dele para outras imobiliárias? Está no termo. Beleza, vamos repassar, não tem problema nenhum. Porque daí tu tem a segurança disso, certo? Não vai ser processado por um tratamento indevido. Tratamento indevido seria todo tratamento que não está em consentimento com o termo que foi assinado, expressamente assinado. entendi. E uma pergunta até que o Marcelo fez ali, como é que fica esses portais que trabalham justamente divulgando dados, né? Eu não vou falar o nome aqui, mas exemplo, o antigo Telelista, que dava o teu nome, o teu telefone, o teu endereço, te dava tudo. Tem alguns portais que eles vendem os dados, né? Uhum. Esses portais vão acabar? Como é que vai funcionar? Então, existem essas empresas, tá, que elas acabam fornecendo esses dados de uma forma devida, que não é proibido, certo? Mas tem que ver a finalidade que ela está divulgando. Né? Como eu falei, se eu estou utilizando essa empresa para fins de justiça, não tem problema nenhum. Né? E outra que esses dados, eles não são dados sensíveis. Né? A gente vai pegar um programa desses, o que a gente vai encontrar? O nome da pessoa e onde ela mora. Talvez o telefone e o e-mail. Né? Basicamente, esses dados. E Uhum. geralmente, essas empresas são utilizadas por quem quer fazer um marketing da sua empresa. Então, eu tenho uma empresa dessas e a RGI quer usar o meu banco de dados. O que eu preciso fazer? Né? Eu preciso ter um termo de consentimento do titular do dado, certo? Eu não posso simplesmente repassar esses dados. Então, a RGI não teria o problema, tá? Porque a RGI, por mais que ela tenha pegado os dados, o maior problema é quem vaza os dados, né? Não estou dizendo que quem comprou não vai ter problema, certo? Vai, porque eu, como titular, eu posso te questionar. Ô, Vinícius, de onde é que tu tirou o meu dado? Né? Como é que tu conseguiu? Eu nunca te dei. Que história é essa? Entende? Então,
o problema vai sim ter um pouco na RGI, mas também nessas empresas. Então, essas empresas elas não vão deixar de existir, porque, enfim, a gente precisa delas para questões jurídicas, para, enfim, localizar alguma pessoa que a gente quer encontrar. Então, elas não vão deixar de existir, né? Isso como é que eu vou te dizer? É o próprio serviço público até que disponibiliza muitos dados, né? Tem empresas privadas, a gente sabe disso, né? Mas se a gente entrar, por exemplo, no portal do CNPJ, a gente vai olhar todos os dados de uma empresa. Se a gente procurar CPF de alguma pessoa, a gente consegue ver quem é a pessoa, se a gente sabe o CPF. Então, hoje em dia, na internet é muito fácil, né? E ainda mais com redes sociais, né? Eu gosto de entrar muito nessa questão, né? Eu já fiz alguns debates até com alguns colegas sobre essa questão de rede social. A gente não quer que os nossos dados sejam disponibilizados para um banco, mas a gente coloca todos os nossos dados numa rede social. Então, a gente está dando de uma forma explícita tudo o que eles querem, entende? Então, no momento em que existem essas empresas, existe também o nosso consentimento livre em rede social. Então, a gente tem que cuidar com isso, né? Não deixar explícito ali. Pô, se tu não quer que te liguem, então por que tu deixa o teu telefone no teu Instagram, no teu Facebook, no teu... Enfim, certo? Então, sim, entendi. tem que ter o cuidado. O próprio titular, ele tem todo o poder sobre os dados, mas ele tem que cuidar também do que ele está colocando na internet. Porque a internet é um poço sem fim, né? A gente coloca alguma foto na internet e espalhou para o resto do mundo. A gente já perde o controle de onde esses dados estão. Então, o que eu vou te dizer, assim, tentando responder essa pergunta quanto às empresas que disponibilizam os dados, tá? Eu, como advogado, eu digo que não vão deixar de existir porque eu preciso delas como advogado. Porque eu preciso saber onde um cliente mora, ou onde uma parte contrária mora. E muitas vezes eu não sei onde ela mora e eu tenho que fazer uma pesquisa. Então, para fins jurídicos, essas empresas fazem um bem enorme. Agora, claro que tem que ter o cuidado nesse tratamento indevido dos dados de uma pessoa, né? Se a RGI entrar no banco de dados desse, pegar alguns dados e começar a fazer ligações, né, o que a gente vai fazer? Olha, eu não quero meus dados dentro da RGI. Ok, desculpa, não vamos deletar os seus dados agora mesmo. E deleta os dados sem problema nenhum, sabe? Então, porque a lei ela ainda não está em vigor. No momento em que ela entrar em vigor, sim, a coisa vai ser mais rígida. Por isso que a gente tem que Sim. ter a figura do DPO, que é o encarregado, né? E o operador é quem faz o operacional dentro do plano digital, certo? Segurança de dados, todo o mapeamento, né? Maravilha. E que tipo de... Uma outra pergunta aqui. Que tipo de pena, mais ou menos, está prevista aí em vazamento de dados? Tu citou até um exemplo fora daqui, né? Mas para o Brasil, o que está previsto aí? Vou dizer direitinho aqui, ó. Tem algumas penas, né? Algumas penalidades. Uma delas, como eu falei, até o bloqueio do banco de dados. Tem pena de multa, tem pena de uma advertência simples, uma advertência só, a NPD dizendo, né, ó, tá errado isso aqui. Né? Tem as penas de multa, que podem chegar até 50 milhões de reais, ou 2% do faturamento bruto da empresa. Então, é bastante, é bem penoso para uma empresa, esse valor, para qualquer empresa, né? É um valor alto. Para fechar as portas. Fecha as portas, exatamente. E eu digo mais, Vinícius, eu digo mais, não só por essa penalidade. Tá? Essa penalidade de 50 milhões, para mim, sinceramente, é uma das menores, porque não vai chegar num patamar de 50 milhões. A RGI vazão de dados não vai chegar a esse patamar, certo? Vai chegar num patamar alto, mas talvez feche, enfim, se acontecer, mas não 50 milhões, certo? Agora, o que eu acho muito danoso para qualquer empresa
é a imagem que essa empresa tem perante todo o mercado. Vamos dizer, a RGI, a Rede Gaúcha de Imóveis, vazou dados de todos os seus clientes. Pô, se eu estou vendo uma notícia dessas, eu não vou querer fazer negócio com essa empresa, porque ela vai distribuir meus dados. Entende? Então, a imagem da empresa eu acho muito mais penosa do que a multa. Porque a multa, ela vai chegar até 50 milhões. Mas não necessariamente vai chegar nisso. Pode chegar a R$ 1.000. E o que é R$ 1.000 comparado a 50 milhões? Entendeu? Então, agora, no momento em que o juiz determina um bloqueio do banco de dados, tu não tem como entrar em contato com ninguém dos teus clientes. Aí sim fecha as portas de vez. Imagina, por exemplo, uma escola com diversos alunos, uma faculdade, determinado bloqueio do banco de dados da faculdade. Como é que essa faculdade vai enviar boleto para alguém se não pode usar os dados da pessoa? Não vai receber. Não recebendo, tem funcionário para pagar, tem conta de luz, tem água, tem um monte de contas para pagar e não vai poder porque não recebe ninguém. Então, dentro das penalidades, a gente tem penalidade de uma simples advertência da NPD dizendo, olha, não está em compliance, não está de acordo com a norma LGPD. Então, vamos mudar isso aqui para ficar um pouco mais seguro para o titular dos dados. Até, eu vou dar uma pausa aqui, quero dar um salve aqui para um grande amigo meu que entrou aqui na live agora, o Pedro Mosman. Esse cara entende muito de LGPD também, baita profissional aí da área também. Legal, bem-vindo aí, Pedro. Então, a gente tem a pena de uma advertência, né? A NPD vai chegar e vai falar para a RGI, RGI, vocês estão falhando nisso, nisso e nisso. Né? O mapeamento de dados de vocês está errado, o tratamento está irregular. E vão dar um prazo para a gente regularizar isso. Regularizando, a NPD ok, maravilha, sem mais problemas nenhum. Fora a advertência, a gente tem pena de multa, pena de... Grande abraço para o Pedro aí. A gente tem a pena de multa, que é como eu falei, pode chegar até 50 milhões de reais, 2% do faturamento da empresa. A gente tem também a pena que está intrínseca nisso, que é a imagem da empresa. Tem a penalidade do bloqueio do banco de dados. Né? Então, a lei ela é muito severa, né? Só que ela também é muito clara. Essa lei ela não é uma lei difícil de entender. Ela só tem que ser bem estudada. Entendi. E quanto hoje os portais, por exemplo, Zap, Viva Real e alguns outros portais, eles publicam o endereço do imóvel. Por exemplo, Pedro mora na Casemiro de Abreu, número 550. Eles não botam um apartamento, né? Isso eu posso continuar divulgando nos portais? O endereço só sem o apartamento? O poder tu pode, né? Dentro do termo de consentimento. É como eu te falei, se eu quero vender um imóvel, por exemplo, eu moro na Avenida Ipiranga, 2000, apartamento 10, enfim, e eu quero vender esse imóvel. Eu vou deixar um termo explícito para a RGI, dizendo, RGI, eu quero vender esse imóvel e eu aceito que os dados desse imóvel estejam dentro do portal de vendas. Se autorizou, não tem problema, certo? O que eu tenho falado muito nessa legislação o poder que o titular tem sobre os dados. Né? Essa lei ela não veio para penalizar empresas, não veio para não fazer divulgação, ela não veio para não fazer um marketing. Ela veio simplesmente para eu, Guilherme, para ti, Vinícius, saber onde estão os nossos dados, que é uma coisa muito ruim hoje em dia. Hoje a gente não sabe onde eles estão. Hoje a gente faz um cadastro num site para receber. Hoje a gente faz assim, ó, quer ver um exemplo fácil? Hoje a gente vê muitas e muitas pessoas, empresas, disponibilizando de graça um e-book. 7 páginas. Um e-book simples. Só que o que eles pedem? Eles pedem para que tu coloque teu nome completo, teu e-mail e faça uma somatória de um cálculo ali. 1 mais 3.
fez aquilo ali, esse 1 mais 3 eu já ouvi falar, eu não posso te dizer com certeza, tá? Que esse cálculo, quando tu dá o ok nele, seria o ok no termo de consentimento. Eu não quero acreditar nisso, tá? Eu quero acreditar que o ok é quando tu clica no ok mesmo, que tu autoriza que te mandem o e-book e aí os teus dados ficam com aquela empresa para ela tratar da forma que ela quiser, né? Mas nada melhor do que ter expresso o consentimento do titular, né? Então a legislação ela veio para isso, para dar um poder para o titular. Vinícius quer que eu, Guilherme, como advogado, forneça os dados dele para um outro escritório? Não. Então eu não posso fazer isso. Entende? Eu tenho que ter um termo de consentimento. A RGI, como rede, ela pode pegar os dados do meu apartamento e mandar para as outras imobiliárias? Se eu consentir, pode. Eu quero vender o meu imóvel. Então, por isso que eu acho importante a gente ter um termo de consentimento do titular na hora de um cadastro. E é uma coisa simples. É um documento ali de 1, 2 páginas, a gente consegue definir todo o mapeamento que a gente vai fazer com esses dados. E o mapeamento que eu digo é realmente criar um mapa de onde os dados estão. Os dados começaram no ponto A, daqui eles vieram para cá, daqui vieram para o setor de vendas, do setor de vendas foram para o gerente, do gerente foram para a pessoa que vai comprar. Então, eu tenho todo o mapeamento dos dados do titular. Isso que é muito importante, porque a lei ela já diz que ela traz um princípio da transparência. Então, se a lei diz que eu, empresa, tenho que ser transparente, se o titular me pergunta, Guilherme, onde é que estão meus dados exatamente agora? Eu tenho que saber dizer para ele. Eu não posso simplesmente dizer que, não, os teus dados estão no setor de tratamento. Tá, mas no setor de tratamento é o quê? É onde vai fazer o que com meus dados? Entende? Então, eu preciso dizer claramente para ele o que está acontecendo com os dados dele. Estão no setor de tratamento para ser enviado para o comprador. Ok? Né? Então, essa transparência é muito importante. Inclusive, no documento que eu enviei para a Lucy, acho que foi até no grupo ali da diretoria, eu deixo muito claro essa parte da transparência, porque a gente consegue fazer toda uma linha de onde os dados vão passar. Maravilha! Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Alguma pergunta aí, pessoal, quanto à Lei Geral de Proteção de Dados? Eu acho que tinha uma pergunta aqui do Darwin, que eu passei reto, que é o presidente. O presidente a gente não pode deixar passar reto, né, Guilherme? Não, vamos responder. Ele botou assim, precisa citar todos os dados ou pode ser genérico? Por exemplo, não, todos. Eu preciso botar todos os dados ali, telefone, e-mail, o que eu vou divulgar para os outros, Sim, entendeu? todos os dados. Né? A gente não pode fazer simplesmente um termo de consentimento genérico. Porque se eu fizer um termo de consentimento genérico, será que eu estou autorizando a RGI a usar a minha doença de rinite? Por exemplo, eu tenho rinite. Então, e isso é um dado de saúde, é um dado sensível. E eu não estou autorizando a RGI a usar esses dados. Então, a gente sim tem que deixar explícito quais dados a gente está usando, para qual a finalidade e até quando a gente vai usar esses dados. Certo? Maravilha. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. A Paty Martins aqui está agradecendo. Paty, grande Paty ali do escritório. É a chefe. Aí, então, vamos ter que fazer bonito aí, Guilherme. Tem que fazer. Inclusive, eu deixei aqui, eu fiz algumas anotações para mostrar para vocês como essa lei ela vai pegar todas as empresas, tá? Tá, fala aí que a gente tem mais 5 minutos aí. Rapidão, então. Só para eu ter uma noção, como a RGI, ela, de primeira, ela já é arriscada, assim, ó, como precisa se adaptar.
Primeiro, coletam dados de clientes para enviar promoções ou promover negócios? A RGI faz isso. Então, só por isso eu já sei que eu tenho que ficar em conformidade com a LGPD. Coletam dados por meios de aplicativos para vender produtos ou serviços? Sim, se adequa à LGPD. Mantém os dados dos colaboradores. Olha, isso é importante. Não é só dos clientes, dos próprios colaboradores a gente também tem que cuidar, tá? Mantém os dados dos colaboradores para processar pagamentos de salário? Sim, evidente que sim, a gente precisa disso. Então a gente tem que deixar. Eu até tenho um palpite assim, ó. É melhor fazer uma gaveta dos clientes e uma gaveta dos colaboradores, certo? Onde os dados dos meus colaboradores ficam aqui e é aqui que eu vou tratar eles. É dentro da minha empresa, não vai fugir daqui, certo? Porque eu só vou usar para fazer o pagamento, para fazer enviar algum e-mail, alguma coisa nesse sentido. Então, tem tratamento para eles. Tratamento é dos titulares, que são os clientes. Terceirizam coleta de dados, entra naquelas empresas que a gente comentou, que disponibilizam os dados, né? Essa empresa que terceiriza a coleta de dados também tem que se adequar à LGPD, fazendo os termos de consentimento, atualizando o banco de dados, analisam o comportamento de clientes para sugerir conteúdos do seu interesse. Isso aqui entra muito na questão do Big Data, que é basicamente aquilo assim, ó, eu estou em casa e eu estou pesquisando sobre viagens. E aí, do nada, aparece para mim, vai lá para, sei lá, vai para Cancún. Aparece lá, viagem para Cancún. Apareceu. Como que apareceu? Como que a internet sabe tudo que eu... Porque a própria internet, ela faz uma análise do que tu está buscando e te fornece aquilo que tu procura. Então, essas empresas que tratam os dados dessa forma também precisam se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Mais alguma coisa, doutor, para tu dar uma... Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Uma pergunta? A Lucy perguntou ali o tempo para se adaptar a isso daí. Depois que eu tomar uma notificação, eu acho. Tem algum tempo? Não, a NPD, quando tu toma a advertência, tá? A NPD ela vai dizer para ti um tempo para tu se adequar. Né? Por enquanto, a legislação não trouxe nenhum tempo específico, tá, para essa adequação, mas é como eu falei, ela está num período de adaptação. Até dia 3 de maio de 2021, ela vai estar em adaptação, talvez prorrogável, talvez não, a gente não sabe ainda, mas por enquanto a lei não traz essa determinação que tu tem que se adequar em 5 dias, em 2 dias, em um mês. Não, isso aí vai ser um acordo. Até porque ficaria muito difícil a gente fazer dizer um tempo geral, porque talvez o vazamento que acontece na minha empresa não seja o mesmo que acontece no Google, que tem muito mais dados do que eu. Então, para eles se adequarem, o tempo vai ser muito maior do que o que eu preciso para eu me adequar. Então, por isso que a NPD ela vai analisar e vai dizer, Guilherme, eu te dou 2 dias para te se adequar, te dou 3 dias para te se adequar, te dou 5 meses para te se adequar. Entende? Então, isso aí vai muito de caso a caso até o momento. Né? Mas a gente tem que ficar de olho na legislação para saber se isso não vai mudar ou se vai continuar da mesma forma. Né? Então tá. Show de bola. Quer dar um recado final aí, doutor? Mais um minutinho aí para encerrar nossa live. Se quiser dar um recado aí, depois eu encerro eu vou aqui. falar aqui, né, que é imprescindível que toda empresa tenha que se adequar à LGPD. É uma norma que vem para ficar. Tem um ditado que até diz, né? Se a gente não sabe nadar, a gente tem que aprender a surfar, né? Então, essa onda, ela veio para ficar. Né? E o que eu vou dizer? Que se adequem. As empresas, desde já, têm que buscar um corpo jurídico para entender o que essa norma pede, para entender o que precisa ser feito e ficar em conformidade com essa legislação, né, com a LGPD. E ali no escritório Janelli, né, onde eu trabalho, enfim, minha casa ali, eu conheço as pessoas que trabalham no escritório, eu sei da competência de cada um e eu tenho certeza que o nosso serviço
né? A RGI é uma que pode falar até que a gente está em cima da LGPD, né? Enviamos termos de consentimento, fizemos as cláusulas, pode falar que é um serviço que a gente tem prestado, é um serviço que a gente tem estudado bastante também, né? Fora os outros tantos serviços aí que o escritório faz para diversos clientes também. E estamos de portas abertas para receber a RGI, as imobiliárias que fazem parte da RGI também, para dar, inclusive, os treinamentos que são de suma importância, né, para que as pessoas entendam o que se trata dessa legislação. Né? Porque não é simplesmente o corpo da alta administração que tem que saber. Né? Eu tenho que ter o meu corretor de imóveis também ciente do que está acontecendo. E ali nós, do escritório Janelli Martins Advogados, nós damos esse treinamento também. Obrigado, então, doutor Guilherme, por essa explanação aí sobre essa nova lei que está saindo, né? E agradeço aí em nome de toda a diretoria e todos os diretores, todos os associados da Rede Gaúcha de Imóveis, né? Espero continuar aí a parceria com vocês aí. Obrigado a Paty aí também que está aí, né? Então, então, obrigado mesmo aí. Então, a gente vai se despedindo hoje, tá, pessoal? Passou rápido o tempo aí, né? Passou uma hora bem rápido mesmo. E quem precisar de alguma coisa aí pode chamar o Guilherme ou pode contatar o escritório dele também. Um grande abraço, Guilherme. Obrigado. Muito obrigado. Tchau.